Boa noite, irmãos. Vamos dar Boa noite. continuidade ao nosso ano bíblico do dia 29 de julho. Hoje a gente vai ler Lucas 19, 45 a 48, Marcos do 10 ao 12, capítulos 10 ao 12, o capítulo 65 do livro Desejado de Todas as Nações, o templo novamente purificado. Alguém gostaria de orar? Vou orar. Pode orar, irmã. Vamos orar então. Querido Deus, estamos mais uma vez reunidos para juntos estudarmos a sua palavra. Dá-nos discernimento, Pai. Abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, Pai, e absorver o que o Senhor irá nos ensinar hoje. Abençoe cada família aqui neste grupo representada. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Lucas 19, 45 a 48. Alguém quer ler? Lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a aos lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. 5. Ainda outros lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram, temo-lo, e a herança será nossa. 8. E aguardando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo. 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. E é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é essa efígie e inscrição? Responderam, de César. Disse-lhes, então Jesus, disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. 20. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. 24. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes livro
Não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. O grande mandamento. Chegando 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. 33. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas. 38. E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. E esses sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. 41. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Amém. Desejado de todas as nações. Isso, vou começar então. No princípio de seu ministério, Cristo expulsara do templo os que o manchavam por seu profano tráfico e sua atitude severa e divina enchera de terror o coração dos astutos comerciantes. Ao fim de sua missão, foi ele outra vez ao templo e encontrou-o de novo profanado, como antes. As condições eram ainda piores. O pátio do templo estava como um vasto curral de gado, com os berros dos animais e o agudo tinir das moedas misturava-se o som de iradas alterações entre os traficantes, e ouviam-se entre eles vozes de homens no sagrado ofício. Os dignatários do templo empenhavam-se eles próprios em comparar e vender e trocar dinheiro. Tão completamente se achavam dominados pela cobiça de lucro, que aos olhos de Deus não eram melhores que ladrões. Pouco
percebiam os sacerdotes e principais a solenidade da obra que lhes cumpria realizar. Em toda a Páscoa e festa dos tabernáculos, milhares de animais eram mortos, e seu sangue recolhido pelos sacerdotes e derramado sobre o altar. Os judeus familiarizavam-se com a oferta de sangue e quase perderam de vista o fato de ser o pecado o que tornava necessário todo esse derramamento de sangue de animais. Não discerniam que isso prefigurava o sangue do querido Filho de Deus, que seria derramado pela vida do mundo e que, pela oferta de sacrifícios, deviam os homens ser levados ao crucificado Redentor. Jesus olhava as inocentes vítimas do sacrifício e via como os judeus haviam tornado essas grandes convocações cenas de derramamento de sangue e de crueldade. Em lugar de humilde arrependimento pelo pecado, multiplicaram o sacrifício de animais, como se Deus pudesse ser honrado por um serviço destituído de coração. Os sacerdotes e principais endureceram a alma pelo egoísmo e a avareza. Os próprios símbolos que indicavam o Cordeiro de Deus haviam eles transformado no meio de ganho. Assim, aos olhos do povo fora destruída em grande parte a santidade do serviço sacrificial. Despertou-se a indignação de Jesus. Sabia que seu sangue, tão próximo a ser vertido pelos pecados do mundo, seria tão pouco apreciado pelos sacerdotes e anciãos, como o dos animais que derramavam incessantemente. Contra tais práticas falara Cristo por meio dos profetas. Dissera: Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. E Isaías, vendo em visão profética a apostasia dos judeus, ele se dirigiu como príncipes de Sodoma e Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra. Vou continuar, irmã. Tá bom. Feche o som aí. Tá bom. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais nédios.
e não fogo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes diante de mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viessem pisar os meus átrios? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Aquele mesmo que dera essas profecias repetia agora pela última vez a advertência. Em cumprimento da profecia, o povo proclamara Jesus, rei de Israel. Ele lhe recebera as homenagens e aceitara a posição de rei. Nesse caráter, devia agir. Sabia que seriam baldados seus esforços para reformar um sacerdócio corrompido. Não obstante, essa obra precisava ser feita. Tinha de ser dada a um povo incrédulo a prova de sua divina missão. Novamente, o penetrante olhar de Jesus percorreu o profanado pátio do templo. Todos os olhares estavam voltados para ele. Sacerdotes e principais, fariseus e gentios, olhavam com surpresa e respeito para aquele que se achava diante deles com a majestade do Rei do céu. A divindade irrompeu da humanidade e vestido Cristo de uma dignidade e glória que jamais manifestara. Os que se achavam mais próximos dele afastaram-se o mais que lhes permitia a multidão, não fosse a presença de alguns de seus discípulos, e o Salvador se encontraria como isolado. Todos os sons cessaram. Parecia insuportável o profundo silêncio. Cristo falou com um poder que dominou o povo como uma forte tempestade. Está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Sua voz soou como trombeta através do templo. O desagrado de sua fisionomia assemelhava-se a um fogo consumidor. Com autoridade, ordenou: tirai estes daqui. 3 anos antes, os dirigentes do templo haviam se envergonhado de sua fuga à ordem de Jesus. Sempre se admiraram depois de seus temores, de sua obediência sem réplica a um simples, humilde homem. Julgaram ser impossível repetir-se-lhes a humilhante submissão. Ficaram, todavia, ainda mais aterrados agora que dentre e mais apressados em obedecer-lhes a ordem. Não houve ninguém que ousasse questionar-lhe a autoridade. Sacerdotes e comerciantes fugiram-lhe da presença, tangendo diante o gado. Ao saírem do templo, encontraram no caminho uma multidão que trazia os enfermos, indagando pelo grande médico. As notícias dadas pelos que fugiam fizeram com que alguns desses voltassem atrás. Temiam encontrar alguém tão poderoso cujo simples olhar afugentara de sua presença os sacerdotes e principais. O maior número, porém, avançou por entre a multidão apressada, ansiosos de encontrar aquele que era sua única esperança. Ao fugir do templo à multidão, muitos ficaram atrás. A esses se reuniram então os recém-vindos. Novamente, o pátio do templo se encheu de doentes e moribundos, e mais uma vez Jesus os curou. Depois de algum tempo, os sacerdotes e principais se aventuraram a voltar ao templo, acalmado o pânico, sentiram-se pressa de ansiedade quanto ao que iria Jesus fazer em seguida. Esperavam que tomasse o trono de Davi. Voltando silenciosamente ao templo, ouviram vozes de homens e mulheres e crianças louvando a Deus. Ao entrar, ficaram paralisados diante da maravilhosa cena. Viram os enfermos curados, os cegos restaurados da vista, os surdos ouvindo e os coxos saltando de prazer. As crianças superavam as demais no regozijo. Jesus lhe curara as moléstias, enlaçara-as nos braços
recebera-lhes os beijos de reconhecido afeto, e algumas delas haviam adormecido em seu peito. Ao ensinar ele a multidão, agora, com alegres vozes, os pequenos lhe entoavam louvor. Repetiu os hosanas da véspera e triunfantemente agitavam palmas diante do Salvador. O templo ecoava e recuava as suas aclamações. Bendito que vem em nome do Senhor. Eis que o rei virá a ti, justo e salvador. Hosana ao filho de Davi. Alguém quer continuar? O Ivan vai continuar. O som dessas felizes e reprimidas vozes foi uma ofensa para os dirigentes do templo. Decidiram-se a fazer calar essas demonstrações. Tá sem som, né? Vou começar aqui. O som dessas felizes e reprimidas vozes foi uma ofensa para os dirigentes do templo. Decidiram-se a fazer calar essas demonstrações. Disseram ao povo que a casa de Deus era profanada pelos pés das crianças e suas aclamações de júbilo. Verificando que suas palavras não causavam impressão no povo, voltaram-se os sacerdotes para Cristo. Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Predissera a profecia que Cristo seria proclamado rei, e essa palavra se devia cumprir. Os sacerdotes e principais de Israel recusaram anunciar sua glória, e Deus moveu as crianças para lhes servirem de testemunhas. Silenciassem as vozes infantis e os próprios pilares do templo entoariam o louvor do Salvador. Os fariseus, alguém que não podia intimidar, achava-se com a direção. Jesus tomara sua posição de guarda no templo. Nunca dantes assumira essa régia autoridade. Nunca dantes haviam suas palavras e ações possuído tão grande poder. Fizera maravilhosas obras por toda Jerusalém, mas nunca dantes por maneira tão solene e impressiva. Em presença do povo que lhe testemunhara as maravilhosas obras, os sacerdotes principais não ousavam hostilizá-lo abertamente. Conquanto zangados e confundidos por sua resposta, não foram capazes de fazer qualquer coisa mais naquele dia. Na manhã seguinte, o Sinédrio considerou novamente a atitude que devia tomar para com Jesus. 3 anos antes, tinham pedido um sinal de sua messianidade. Desde então, realizara ele poderosas obras por toda a terra. Curar os enfermos, alimentara miraculosamente milhares de pessoas, caminhara sobre as ondas, e sua palavra impusera calma ao revolto mar. Repetidamente lera o coração dos homens como um livro aberto, expulsara demônios e ressuscitara mortos. Os principais tinham diante de si as provas de sua messianidade. Decidiram então não pedir nenhum sinal de sua autoridade, mas tirar dele qualquer anuência ou declaração que o pudessem condenar. Dirigindo-se ao templo onde ele estava ensinando, puseram-se a interrogá-lo. Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Esperava que ele declarasse proceder de Deus sua autoridade. Essa afirmação intentava negar. Mas Jesus os enfrentou com outra interrogação, aparentemente ligada a assunto diverso, e tornou sua resposta dependente da que eles dessem a essa pergunta. O batismo de João, disse ele, de onde era? Do céu ou dos homens? Viram os sacerdotes encontrarem-se diante de um dilema do qual nenhum sofisma os podia livrar. Se dissessem que o batismo de João era do céu, tornar-se-ia patente sua incoerência. Cristo diria, então por que não cresces? João testificara de Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se os sacerdotes acreditassem no testemunho de João, como poderiam negar a messianidade de Cristo? Se declarasse sua crença real de que o ministério de João era dos homens, traria sobre si mesmos uma tempestade de indignação, pois o povo acreditava que João era profeta. Com vivo interesse aguardava o povo a decisão. Sabia que os sacerdotes haviam professado aceitar o ministério de João e esperava que reconhecessem indiscutivelmente que fora enviado por Deus. Mas depois de conferenciarem em segredo entre si, decidiram não se comprometer,
professando hipocritamente ignorância, disseram: Não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso, disse Jesus. Escribas, sacerdotes e principais ficaram todos em silêncio, confundidos e decepcionados, quedaram cabisbaixos, não ousando insistir em interrogar a Cristo. Por sua covardia e indecisão, haviam, em grande medida, perdido o respeito do povo, que se achava então ao lado. Divertido de ver derrotados esses orgulhosos homens, cheios de justiça própria. Todas essas palavras e atos de Cristo eram importantes, e sua influência devia ser experimentada em grau sempre crescente depois de sua crucifixão e ascensão. Muitos dos que tinham esperado ansiosamente o resultado da pergunta de Jesus, afinal se tornariam discípulos seus, havendo sido pela primeira vez atraídos a ele naquele dia cheio de acontecimentos. A cena do pátio do templo nunca mais se apagaria da memória deles. Era assinalado o contraste entre Jesus e o sumo sacerdote, quando juntos falavam. O orgulhoso dignatário do templo estava trajado de ricas e custosas vestimentas. Tinha na cabeça uma brilhante tiara. Seu porte era majestoso, os cabelos e a longa barba prateados pela idade. Sua aparência enchia de respeito os que o viam. Perante essa autoridade, augusta personagem, achava-se a majestade do céu, sem adorno ou ostentação. Tinha nas vestes os vestígios das jornadas. Seu rosto era pálido e exprimia paciente tristeza. Todavia, nele se estampavam dignidade e benevolência em estranho contraste com o ar orgulhoso, presunçoso e irado do sumo sacerdote. Muitos dos que testemunhavam as palavras e atos de Jesus no templo entronizaram daí em diante no coração como profeta de Deus. À medida, porém, que o sentimento popular se voltava em favor de Jesus, o ódio dos sacerdotes crescia para com ele. A sabedoria com que se esquivava aos laços que lhe armavam aos pés, sendo uma nova evidência de sua divindade, acrescentava combustível à sua ira. Em sua disputa com os rabis, não era propósito de Cristo humilhar os oponentes. Não se alegrava em vê-los em situação difícil. Tinha importante lição a ensinar: mortificar os inimigos, permitindo que se vissem emaranhados na própria rede que para ele haviam preparado. Sua confessada ignorância com respeito ao caráter do batismo de João proporcionou-lhe a oportunidade de falar e aproveitou-a, apresentando-lhe sua verdadeira situação e ajuntando uma advertência às muitas que já fizera. Mas que vos parece? Disse ele. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje. Depois, arrependendo-se, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Essa súbita pergunta tirou os seus ouvintes de sua habitual posição de guarda. Havia acompanhado atentamente a parábola, e então responderam imediatamente: O primeiro. Fixando neles o firme olhar, respondeu Jesus em tom severo e solene: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o cresces, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Eu vou continuar. Os sacerdotes e principais não podiam deixar de dar resposta correta à pergunta de Cristo, e assim obteve ele sua opinião em favor do primeiro filho. Este filho representava os publicanos, os que eram desprezados e odiados pelos fariseus. Os publicanos haviam sido inteiramente imorais, tinham sido, na verdade, transgressores da lei de Deus, mostrando em sua vida absoluta resistência às suas reivindicações. Eram ingratos e profanos. Ao ser-lhes dito que fosse trabalhar na vinha do Senhor, recusaram desdenhosamente. Mas ao ouvir João pregando o arrependimento e o batismo, os publicanos receberam a mensagem e foram batizados. O segundo filho representava os dirigentes da nação judaica. Alguns fariseus se tinham arrependido, recebendo o batismo de João, mas os dirigentes não quiseram reconhecer que ele viera de Deus.
Suas advertências e acusações não os levaram a uma reforma. Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Não tendo sido batizado por ele, trataram desdenhosamente sua mensagem, como o segundo filho, que, quando chamado, disse: Eu vou, Senhor, mas não foi. Os sacerdotes e principais professaram obediência, mas agiram em sentido contrário. Faziam grandes profissões de piedade, pretendiam estar obedecendo à lei divina, mas prestavam apenas uma falsa obediência. Os publicanos eram acusados e amaldiçoados pelos fariseus com como incrédulos, mas mostraram por sua fé e obras que iam para o reino do céu, antes daqueles homens cheios de justiça própria, aos quais fora dada grande luz, mas cujas obras não correspondiam à sua profissão e piedade. Os sacerdotes e principais não tinham vontade de suportar essas penetrantes verdades. Ficavam calados, entretanto, na esperança de que Jesus dissesse qualquer coisa que pudesse voltar contra ele, mas tinha de suportar ainda mais. Ouvi ainda outra palavra, outra parábola, disse Jesus. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: Vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos na sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus se dirigiu a todo o povo presente, mas os sacerdotes e os principais responderam: Dará afrontosa morte aos maus. Disseram: E arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Os que assim falaram, os que assim falavam, não perceberam, a princípio, a aplicação da parábola, mas viram depois haver proferido a própria condenação. Na parábola, o pai de família representava Deus, a vinha a nação judaica e o valado a lei divina que lhe servia de proteção. A torre era um símbolo do templo. O dono da vinha fizera tudo o que era para a prosperidade da mesma. Que mais se podia fazer à minha vinha? Diz ele, que ele não tenha feito? Assim foi representado o incessante cuidado de Deus para com Israel, e como os lavradores deviam devolver ao pai de família a devida proporção de frutos da vinha, assim o povo de Deus o devia honrar por uma vida em correspondência com os sagrados privilégios que tinham. Mas, como os lavradores maltrataram os servos que o Senhor lhe enviara em busca de frutos, assim os judeus fizeram morrer os profetas que Deus mandara para os chamar ao arrependimento. Mensageiro após mensageiro fora morto. Até aí, a aplicação da parábola não podia ser posta em dúvida, e no que se seguiu, não foi menos claro. No amado filho, a quem o Senhor da vinha afinal mandara seus desobedientes servos, e de quem se apoderaram para matar, viram os sacerdotes e principais uma distinta figura de Jesus e a sorte que sobre ele impendia. Já estavam planejando tirar a vida àquele a quem o Pai lhe enviara em um derradeiro apelo. Na retribuição infligida aos ingratos lavradores, estava descrita a sorte dos que haviam de condenar Cristo à morte. Olhando-os com piedade, continuou o Salvador. Nunca leste na Escritura?
A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Essa profecia repetiram os judeus muitas vezes nas sinagogas, aplicando ao Messias que havia de vir. Cristo era a pedra de esquina da dispensação judaica e de todo o plano da salvação. Essa pedra fundamental, os edificadores judaicos, os sacerdotes e príncipes de Israel estavam agora rejeitando. O Salvador chamou-lhe a atenção para as profecias que lhe mostraria seu perigo. Buscou, por todos os meios possíveis, mostrar claramente a natureza do ato que estavam para praticar. E suas palavras tinham outro desígnio, ao fazer a pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Era intuito de Cristo que os fariseus respondessem como fizeram. Tinha em vista que eles mesmos se condenassem. Suas advertências, deixando de despertá-los para o arrependimento, selar-lhe-iam a condenação. E ele queria que vissem que eles próprios haviam trazido sobre si a ruína. Intentava mostrar-lhe a justiça de Deus em retirar-lhe os privilégios nacionais, o que já começara e terminaria não somente na destruição do templo e da cidade, mas da dispersão da nação. Os ouvintes reconheceram a advertência. Não obstante, porém, a sentença que eles mesmos haviam proferido, os sacerdotes e príncipes estavam prontos a completar o quadro, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o sentimento público era a favor de Cristo. Citando a profecia da pedra rejeitada, referia-se Cristo a uma ocorrência verdadeira da história de Israel. O incidente relacionava-se com a edificação do primeiro templo, conquanto tivesse especial aplicação ao templo do primeiro advento de Cristo, devendo ter tocado com poder especial aos judeus. Encerra também uma lição para nós. Ao ser erigido o templo de Salomão, as imensas pedras para as paredes e os fundamentos foram inteiramente preparadas na pedreira, depois de serem levadas para o local da construção. Nenhum instrumento devia ser nelas empregado. Os obreiros só tinham que as colocar em posição. Fora trazida para ser empregada nos fundamentos uma pedra de dimensão extraordinárias e de singular feitio, mas os construtores não conseguiam achar lugar para ela e não a queriam aceitar. Era-lhes um estorvo, jazendo para ali sem utilidade. Por muito tempo assim ficou como pedra rejeitada, mas ao chegarem os edificadores, a ocasião de colocar a pedra angular, procuraram por muito tempo uma de tamanho e resistência suficiente e do devido formato para ocupar aquele lugar e suportar o grande peso que sobre ela repousaria. Fizesse uma imprudente escolha para esse importante lugar e estaria em risco a segurança de todo o edifício. Deveriam encontrar uma pedra capaz de resistir à influência do sol, da geada e da tempestade. Várias pedras foram escolhidas, diversas vezes, mas sob a pressão de imensos pesos haviam-se despedaçado. Outras não puderam suportar a prova das súbitas mudanças atmosféricas. Afinal, a atenção dos construtores foi atraída para a pedra por tanto tempo rejeitada, ficar exposta ao ar, ao sol e à tempestade.
sem apresentar a mais leve fenda. Os edificadores examinaram essa pedra, suportara todas as provas, menos uma. Se pudesse resistir à prova de vigorosa pressão, decidir-se-iam a aceitá-la para pedra angular. Foi feita a prova. A pedra foi aceita, levada para o lugar que lhe era designado, verificando-se a ele ajustar-se perfeitamente. Em profética visão, foi mostrado a Isaías que essa pedra era um símbolo de Cristo. Diz ele: ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e de rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Levando a visão adiante, ao primeiro advento, é mostrado ao profeta que Cristo devia sofrer provas e experiências das quais era um símbolo o que se fizera a pedra de esquina do templo de Salomão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que põe em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Com infinita sabedoria, escolheu Deus a pedra fundamental e a colocou ele mesmo. Chamou-a firme. O mundo inteiro pode depor sobre ela seus fardos e pesares. Pode suportá-los a todos com perfeita segurança. Podem edificar sobre ela. Cristo é uma pedra já provada. Aqueles que nele confiam, todas as provas. Resistiu à pressão da culpa de Adão e de sua posteridade, e saiu mais que vencedor dos poderes do mal. Tem suportado os fardos sobre ele lançado por todos os pecados arrependido. Em Cristo tem encontrado alívio o coração culpado. Ele é o firme fundamento. Todos quantos fazem dele sua confiança descansam em segurança perfeita. Na profecia de Isaías, declara-se que Cristo é tanto o firme fundamento como uma pedra de tropeço. O apóstolo Pedro, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, mostra claramente para quem Cristo é uma pedra de esquina e para quem é rocha de escândalo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Para os que creem, Cristo é o firme fundamento. São eles que caem sobre a rocha e se despedaçam. A submissão a Cristo e a fé nele são aqui representadas. Cair sobre a rocha e despedaçar-se é renunciar à nossa própria justiça e a Cristo com a humildade de uma criança, arrependidos de nossas transgressões e crendo em seu amor perdoador. E assim também é pela fé e a obediência que edificamos sobre Cristo como nosso fundamento. Sobre essa pedra viva podem edificar semelhantemente judeus e gentios.
Este é o único fundamento sobre o que podemos com segurança edificar. É suficientemente largo para todos e forte bastante para sustentar o peso e o fardo do mundo inteiro. E pela ligação com Cristo, a pedra viva, todos quantos edificam sobre esse fundamento se tornam pedras vivas. Muitas pessoas são lavradas, polidas, embelezadas por seus próprios esforços. Não podem, no entanto, tornar-se pedras vivas, porque não estão ligadas a Cristo. Sem essa ligação, homem algum se pode salvar. Sem a vida de Cristo em nós, não podemos resistir às tempestades das tentações. Nossa segurança eterna depende de edificarmos sobre o firme fundamento. Multidões se encontram hoje em dia multidões se encontram hoje em dia edificando sobre fundamentos não provados. Ao cair a chuva e soprar os ventos e as enchentes sobrevierem, sua casa cairá, porque não está fundada sobre a rocha eterna e a principal pedra de esquina, Cristo Jesus. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, Cristo é uma rocha de escândalo, mas a pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Como a pedra rejeitada, Cristo em sua missão terrestre suportará desdém e maus tratos. Foi desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Mas aproximava-se o tempo em que ele seria glorificado. Pela ressurreição dentre os mortos, seria declarado Filho de Deus em poder. Em sua segunda vinda, seria revelado como Senhor do céu e da terra. Os que se acham, então, prestes a crucificá-lo, reconheceriam sua grandeza. Perante o universo, a pedra rejeitada se tornaria a principal pedra de esquina. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O povo que rejeitou a Cristo teria de ver em breve destruídas suas cidades e nação. Sua glória seria despedaçada, espalhada como pó diante do vento, e que foi que destruiu os judeus? Foi a rocha que houvessem eles edificado sobre ela, teria sido sua segurança. Foi a bondade divina desprezada, a justiça maltratada e menosprezada sua misericórdia. Os homens deliberaram opor-se a Deus, e tudo quanto teria servido para sua salvação foi voltado para sua destruição. Tudo quanto Deus ordenara para a vida, acharam ser para a morte. Na crucifixão de Cristo pelos judeus, estava envolvida a destruição de Jerusalém. O sangue derramado sobre o Calvário foi o peso que o fez abismar na ruína para este mundo e o mundo por vir. Assim será no grande dia final, quando o juízo cair sobre os que rejeitaram a graça divina. Cristo, para eles, a pedra de escândalo, aparecer-lhes-á, então, como vingadora montanha. A glória de seu rosto, que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor. Por causa do amor rejeitado da graça desprezada, será destruído o pecador. Mediante muitas ilustrações e repetidas advertências, Jesus mostrou qual seria o resultado para os israelitas de rejeitar o Filho de Deus. Nessas palavras, dirigia-se a todos, em todos os séculos, que se recusam a recebê-lo como Redentor. Todas as advertências são para eles. O templo profanado, o filho desobediente, os falsos lavradores, os edificadores desdenhosos, têm seu paralelo na experiência de todo pecador, a menos que esse se arrependa. Sobrevir-lhe-á a condenação prefigurada por aqueles. Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça para sermos
servos fiéis naquele grande dia. Quem puder se ajoelhar. Amém. Vamos ajoelhar. Glorioso Deus, como é maravilhoso estudar a tua palavra, Senhor, e entender tintim por tintim. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por percebermos que em todas as eras, todos os séculos, o Senhor só quer nos salvar. O Senhor deu teu Filho único para morrer por nós. Mas até hoje, Senhor, a desobediência reina. Tem misericórdia dos inocentes. Encontra aqueles que têm uma fagulha de desejo de te obedecer, mesmo estando em pecados. Assim como o Senhor fez comigo e com todos que aqui estão presentes, perdoando os nossos pecados, lançando-os nas profundezas do mar, para que possamos caminhar uma nova criatura, filhos adotados por Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Desperta os inocentes. Acorda, Pai. Acorda no Senhor. Por favor, meu Deus, para fazermos somente a tua vontade. Que possamos morrer a cada dia para o eu. E que Cristo viva em nós para nos fortalecer. Que o Espírito Santo nos ajude, nos motive. Guarda-nos com os teus anjos poderosos. Livra-nos do mal, Senhor. Tem misericórdia de nós. Dá-nos a tua guarda e guia nesta noite. Uma noite de sono reparador, clamamos ao Senhor. Abençoa aqueles que aqui não entraram, porque hoje foram para a igreja. Nós outros aqui, a igreja é longe, e por isso ficamos em casa e estamos aqui, Senhor, estudando a tua palavra. Abençoe a cada um aqui presente, cada família. Senhor, ao teu povo espalhado por este mundo. Salva-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos e nos ajude a não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém.